Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 26 de maio de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 4, a respeito do mundo em conflito. Bom, na última aula que nós tivemos aqui na plataforma, né, que foi ontem, acabei falando para vocês ali na página 305 a respeito do Império Russo. Falei como que estava o Império Russo antes da Revolução de 1917, né? Eu comentei com vocês os antecedentes da questão da Revolução que ocorreu em 1917. Falei para vocês que no finalzinho ali do século XIX, quem comandava a Rússia era o imperador, que é conhecido como Czar, né? Alexandre II. Ele comandava a Rússia, era um país extremamente agrário, conhecido até mesmo, como falei para vocês, como sendo semi-feudal, extremamente pobre. A questão da agricultura também era muito difícil, comentei com vocês também, prosperar num lugar muito frio, igual é a Rússia, né? A maior parte do país da Rússia é um país gelado. Então as pessoas padeciam de muita fome, o analfabetismo era muito grande. Isso tudo no governo do Nicolau, do Alexandre II, que é o pai do Nicolau, que vem agora futuramente, né? O Alexandre II resolveu, né, tentar industrializar a Rússia, conseguiu lá um empréstimo com a Inglaterra e a França, né? Acabou tendo um desenvolvimento industrial, mas consequentemente acabou surgindo duas classes de trabalhadores, né? Os camponeses, que até então trabalhavam com a agricultura, vieram para a cidade em busca de uma vida melhor, acabaram se tornando o operário ali, o operário assalariado ali, o operário trabalhador. E acabou surgindo uma pequena classe da burguesia também. As desigualdades sociais ainda eram muito fortes. O czar Alexandre II acabou falecendo, quem acabou assumindo o seu lugar foi o seu filho, Nicolau II. E ali na crescente desigualdade social, ali no comecinho do século XX, ainda existia fortemente. Por conta disso, acabou surgindo, foram criados alguns partidos de oposição ao czar Nicolau II, né? O principal nesse período foi, aqui no primeiro parágrafo até fala que foi o Partido Social Democrata Russo, que em 1903 se dividiu em dois grupos. Falei para vocês que eram os dois grupos divididos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques queriam implantar de tudo quanto é jeito, né? Ali liderado por Vladimir Ulyanov, né, mais conhecido como Lenin, né, eles defendiam umas transformações rápidas, né, mais radicais, mais bruscas, né. Essas mudanças ocorreriam com a tomada do poder, assim, pelos trabalhadores, com o estabelecimento do socialismo da Rússia, um pouquinho mais para frente. E do outro lado nós tínhamos já os mencheviques, que pretendiam promover, né, reformas graduais até atingir o socialismo. Eles também queriam o socialismo, mas não dessa forma rápida, né? A questão, nossa, vamos transformar rápido um lugar que é comandado pelo czar, pelo imperador, e implantar o socialismo ali com tudo. Os mencheviques eram menos radicais que os bolcheviques, né? Eles acabaram até fazendo umas alianças, né, entre os trabalhadores e a burguesia russa. Eles eram os mencheviques, eles eram um tanto quanto mais moderados. Falei para vocês a respeito de algumas revoltas populares de descontentamento com o governo ali do czar, do Nicolau II, né? Gerava todo um descontentamento com o czar também, né, por conta do luxo que ele vivia. E ele era casado com uma alemã, também já não caía muito bem aos olhos da população russa. Ele ainda não tinha tido um herdeiro, um homem. Até então ele tinha tido apenas 4 filhas, e quando ele teve o herdeiro dele, o filho dele era hemofílico, ele tinha uma doença e por conta dessa doença acabou aparecendo na família do czar Nicolau II um cara conhecido como Rasputin, que se dizia um líder religioso, que ele era capaz de curar essa doença do filho dele, e ele acabou se implantando ali na família do czar. Ele era um cara que começou a sair com todas as mulheres da sociedade russa, né? Começou a ter casos, né? E começaram a falar também que ele tinha se tornado amante da imperatriz, né? Da Alexandra. E tudo isso também começou a cair mal nos olhos da população, tá?
As revoltas populares, eu comentei com vocês também na última aula, eu vou falar de novo, que ali no início do século XX, o Império Russo totalmente despreparado por conta de armamento, apesar da grande quantidade de soldados, mas não tinha armas suficientes, acabaram perdendo a guerra contra o Japão, né? Por conta das disputas pelo território da Manchúria e da Coreia, né? Que a Rússia queria, acabou perdendo essa guerra contra o Japão, né? Isso já ficou mais pior ainda, porque que nem sempre eu falo para vocês, quando você entra numa guerra, por mais que você vença ou que você perca, vai vir as consequências, vai vir as dívidas para população pagar, né? Quem vai acabar pagando somos nós. Aqui no primeiro parágrafo, até falei para vocês, né? As derrotas russas ampliaram a oposição ainda mais ao czar, né? Ele que não dava ouvidos a ninguém, ele tinha uma questão de ser autoritário, ele achava que ele era o dono da razão. Daí no segundo parágrafo falei que ocorreram algumas diversas revoltas populares, né? Em janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, uma manifestação pacífica reivindicando melhores condições trabalhistas foi atacada por guardas imperiais. Eu falei que tinha sido o Nicolau que mandou reprimir. Não tinha sido ele porque ele não estava no palácio, tá? Foram os guardas dele que reprimiram né, acabou se tornando uma carnificina, mandou reprimir aquela população que queria, em busca de melhoras, tentar conversar para procurar melhoras para o país. Não foi o czar que mandou que acontecesse essa carnificina, né, que mandasse soltar as tropas em cima da população, tá? Foi os soldados dele ali que decidiram ir para cima da população. Esse episódio eu falei para vocês, que também ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, o czar Nicolau II, então, ele já não era bem visto mesmo ali para o Império Russo. Ele era autoritário, tinha essa questão da esposa dele ser alemã e tinha essa questão de falar que ela era amante desse Rasputin. Tinha a questão dessas revoltas populares que começaram a surgir, né? A guerra contra o Japão, a Rússia perdeu, o povo estava passando fome, a jornada de trabalho era muito extensa para essa população que trabalhava nas fábricas, o Domingo Sangrento. Então, tudo isso foram causas que já foram agravando cada vez mais e deixando mais instável ainda a imagem dele. Com o objetivo de melhorar a sua organização e de ampliar a sua representatividade política, que no último parágrafo do primeiro item da página 306 fala que, com o objetivo de melhorar sua organização e de ampliar a sua representatividade política, os trabalhadores criaram os sovietes, conselhos formados por delegados eleitos por camponeses, operários e soldados. Ou seja, eles começaram a dar vez para essa população começar a se manifestar, né? Coisa que o czar Nicolau II não dava. Bom, aqui também eu falei a respeito do fim do czarismo, né? Buscando se manter no poder e melhorar a sua relação com a população russa. Nicolau II promoveu algumas reformas, né? Entre elas a fundação de um parlamento, né? Primeiramente até ele deu ouvido, até conseguiu criar esse parlamento, né? Mas composto de deputados eleitos pela população que auxiliava nas decisões políticas. Além disso, ele legalizou os sindicatos dos trabalhadores. Tá, então são iniciativas legais vistas pela população. Contudo, ele não queria sair da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial acabou trazendo muito sofrimento, um povo que já não tinha condições, ainda estava ali na Primeira Guerra Mundial. Ele resistiu bastante para conseguir sair ali da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que trouxe muito sofrimento à população. Embora o exército do país fosse numeroso, estava despreparado novamente, né? Não tinha preparação, armamento nenhuma, como eu falei para vocês, contra a Alemanha que estava se tornando cada dia mais potente em questões de paramento bélico, né? Em questões de armamento, tudo. Como se isso não bastasse, também o fato da economia se voltar para as despesas da guerra, a economia que era para sustentar essa população que estava passando fome, estava indo para onde? Estava indo para as despesas que a Primeira Guerra estava dando, né? A própria insistência de Nicolau II, que fala em se manter na guerra, ampliava a oposição ao seu governo, ampliava cada vez mais, as pessoas cada vez mais descontentes com esse czar, né? Apesar dele ter ali no começo, criou o parlamento, legal, né? Deu um pouquinho de voz ali à população, mas a questão dele não querer sair da Primeira Guerra Mundial, isso implicava bastante, né?
Durante o inverno no último parágrafo, né, fala que durante o inverno de 1917, uma forte crise de abastecimento gerou fome entre a população, que se revoltou e promoveu diversas mobilizações violentas, iniciando a Revolução Russa. Nicolau II não conseguiu controlar a situação e foi obrigado a deixar o poder em 1917. O Nicolau II, juntamente com a sua família, ele acabou sendo exilado, né? Ele acabou sendo retirado do poder, mandado para um outro lugar, sob o domínio sobre o cuidado de alguns soldados. Depois ele e a família acabaram sendo mortos. Tem até um filme para indicar para vocês, é um filme de desenho, um filme infantil. É um filme que faz bastante tempo, é de quando eu era criança ainda. É um filme da Disney chamado Anastácia. É um filme que conta sobre a filha do Nicolau II, Anastácia, né? E que ela teria sobrevivido ao que fizeram com a família dela, né? Não sei nem se tem no Netflix, mas é interessante também. Se vocês quiserem pesquisar, é uma dica para vocês assistirem agora durante a quarentena, né? Bem interessante. Bom, a Revolução Russa, né, 1917, acabou chegando ali, né? Até então, o governo provisório foi instalado ali e quem governava, estava governando ali eram os bolcheviques, juntamente com os mencheviques. Aqui na página 307 fala que, após a saída do czar do governo russo, teve início um governo provisório formado por liberais e conservadores moderados. Esse governo realizou diversas reformas, mas a garantia dos direitos de liberdade de imprensa e de organização política e a regularização da jornada de trabalho de 8 horas. Entretanto, nesse período, a Rússia se manteve na Primeira Guerra Mundial, o que contribuiu para que grande parte da população permanecesse em situação de miséria. Dessa maneira, o governo provisório não conseguiu controlar a revolta popular e, em meio a uma disputa pelo poder do país, os bolcheviques, que eram liderados pelo Lenin, que eram os mais radicais, pelo Vladimir Lenin, lá os mais que queriam implantar o socialismo de tudo quanto é jeito, o que eles fizeram? Eles organizaram uma insurreição, né? Uma insurreição, uma revolta ali, um negócio bem louco, né? E com o apoio das tropas dos trabalhadores, que eles já tinham entrado na cabeça desses trabalhadores, principalmente das fábricas, né? Com essa questão de vamos fazer a revolução, com apoio de tropas de trabalhadores armados e unidades militares, que eles também tinham uma unidade até boa, os revolucionários conseguiram tomar o poder depondo o governo provisório. Então, o czar saiu, entrou o governo provisório ali para administrar ali. O que os bolcheviques fizeram? Arrancaram o governo provisório do poder. Quais foram as iniciativas que os bolcheviques tiveram quando eles estiveram no poder? Essa é a nossa questão da aula, aqui na página 307. Chegando ao poder, os bolcheviques, liderados por Lenin, promoveram uma série de mudanças. Aqui fala, observe a seguir algumas das principais transformações ocorridas nos primeiros anos do governo bolchevique. Estatização da marinha mercante, dos bancos e das indústrias, ou seja, os bancos, as indústrias tinham que ser ali tudo da Rússia, não podia fazer negócios com outros lugares. A questão da propriedade privada também não ia existir mais. Extinção dos latifúndios e desapropriação de terras que foram distribuídas aos camponeses, né? Eles acabaram confiscando essas terras. Criação de tribunais de justiça formada por cortes populares em substituição às antigas instituições judiciárias, ou seja, aquela constituição que existia ali do czar II e até mesmo do governo provisório. O que eles fizeram? Arrancaram, anularam, né? Aquilo lá não ia servir mais nada. Confisco dos bens da nobreza. A nobreza tinha muita riqueza, enquanto a população... É revoltante, porque a Rússia fala que o czar, que a nobreza, ela tinha tanta terra, ela tinha tanto dinheiro, enquanto a população passava muita fome, era muita miséria, pessoas morrendo por conta do frio. Então é revoltante também. Confisco dos bens da nobreza e da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa era que realmente entrava na cabeça das pessoas lá e tinha um poder absoluto. Além da abolição do ensino religioso nas escolas, né, que na época tinha essa questão do ensino religioso, era uma coisa obrigatória. Adoção do regime do Partido Único, assim, o Partido Bolchevique foi rebatizado como Partido Comunista, ou seja, não existiriam mais partidos, a não ser o Partido Comunista, né? A Rússia foi o primeiro país comunista, né, a se estabelecer. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial,
Em 1918, após a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, né, a Rússia acabou perdendo alguns territórios por conta, né, que ela acabou assinando esse contrato para sair da Primeira Guerra Mundial. Depois ela iria conseguir as suas terras novamente, né, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Criação de um exército formado por camponeses e operários para defender os ideais do comunismo, o Exército Vermelho ali foi criado, né, com a participação ali desses camponeses, que já tinha esse ideal na cabeça. Criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi em 1922. Bom, a Guerra Civil, na página 308. Após a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a Rússia assinou o tratado, conseguiu sair. Grupos anticomunistas, grupos que eram anti essa questão do Lenin, de implantar o comunismo ali na Rússia, né? Se articularam para derrubar o governo implantado pelos bolcheviques. Tentaram derrubar o governo do Lenin, né? O governo liderado pelo Lenin, os bolcheviques. Assim formaram uma coalizão da qual faziam parte principalmente antigos oficiais, né? Que apoiavam a retomada do czar ao poder. Grupos liberais e os mencheviques. Agora os mencheviques estavam contra os bolcheviques, que até então eles eram unidos, né? Era mais ou menos uma coisa só. Começaram, juntamente com as pessoas que queriam a retomada do czar, se uniram contra os bolcheviques, para tirar os bolcheviques do poder. Então agora era bolcheviques contra mencheviques, né? Os opositores dos bolcheviques receberam ajuda de países capitalistas, como Estados Unidos, né, Inglaterra, que até então era unida da Rússia ali, né, mas acabou que era capitalista e agora era o comunismo, então se uniram com os mencheviques para tentar tirar os bolcheviques do poder, que são Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão, para formar um exército que ficou conhecido como Exército Branco. Dessa maneira, a Rússia passou por uma violenta guerra civil, né? Uma guerra entre os anos de 1918, né, e 1921. Durante o conflito, foi implantada uma política que tinha como base a imposição de uma severa disciplina a toda a sociedade. A estatização da economia se tornou ainda mais intensa nesse período, com a proibição de qualquer iniciativa privada, ou seja, nada privado, nada de propriedade privada, nada podia, né? Até no jornal, tudo eles tinham um pulso firme, né? Os bolcheviques, né? Eles estavam, né? Eles não aceitavam críticas, oposição ao governo deles de jeito nenhum. Além disso, os camponeses deveriam entregar parte da sua produção ao Estado. Mediante esses esforços, o Exército Vermelho obteve a vitória, expulsando os contra-revolucionários do país. Aqui, infelizmente, né, o Exército Vermelho ele conseguiu vencer, impondo todas essas questões. Eu falo para vocês, essa ideia, né, essa questão tirar o czar por conta dessa desigualdade, a questão de você querer lutar pela desigualdade social que está ocorrendo, é uma coisa muito legal, mas depois acaba que vira umas ideias muito, assim, extremas, né? Vocês podem ver, né? Que assim, no papel, é uma ideia legal, né? Tipo assim, lutar contra a desigualdade, tirar o czar, porque ele tá fazendo essas coisas, né? Que tá prejudicando a Rússia, ele não tá ajudando, não tá colaborando, né? Lutar pelo camponês, pelo proletariado, tentar ajudar, mas depois começa a se tornar uma coisa assim que não tem limites, né? É uma coisa fora de base. O poder, né, sobe demais a cabeça e acaba ficando uma coisa muito louca essa questão dos bolcheviques ali, né? Eles não têm limites mais. A nova política econômica, o segundo item ali. A necessidade de reconstruir o país após, né, essa guerra civil, né? Levou o Partido Comunista a criar uma nova política econômica, conhecida como a NEP, em 1921. A NEP era um conjunto de medidas de cunho capitalistas implantadas com o intuito de dinamizar a economia do país e contribuir para que a Rússia superasse rapidamente a crise na qual estava inserida. De acordo com Lenin, era necessário
recuar o capitalismo para posteriormente permitir ao país avançar com maior segurança em direção ao comunismo. Ou seja, primeiramente ali ele acataria algumas ideias ali do capitalismo para depois, de fato, ele implantar o comunismo. Era necessário ali, né, para tentar restaurar, era necessário se utilizar de algumas ideias do capitalismo para depois, de fato, implantar de vez o comunismo na Rússia. Entre as medidas implementadas pela NEP estava a liberação para que a iniciativa privada controlasse pequenos setores da indústria e do comércio. Além disso, ele permitiu aos camponeses obterem lucro ao comercializar sua produção excedente. Bom, né? Aqui na página 309, nós já vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vai continuar ainda falando sobre as disputas pelo poder, depois a ditadura de Stalin. E em seguida nós vamos ter alguns exercícios, né? Depois fala sobre a região da Palestina. Bom,